Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Como vocês sabem, nós já vimos uma parte de simbolismo, mas eu decidi começar por aqui para que o raciocínio de vocês não fique quebrado, né? Para não começar lá de um poema aleatório. Então, mais uma vez, fazendo aquela recapitulação, estudamos na literatura brasileira quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, que é dividido em 3 gerações, depois realismo, naturalismo, parnasianismo. E aí agora estamos estudando a escola literária chamada simbolismo. Como eu falei com vocês na aula passada, a questão de simbolismo remete a símbolo, né? Ou seja, você simboliza, você sugere, mas você não entrega uma imagem pronta para o seu leitor, né? Os poetas não entregam para os seus leitores. Então, como eu sempre falo, esse slide é muito importante. Esgotado o momento de euforia decorrente dos avanços científicos e tecnológicos, então, por exemplo, quando a gente pensa em realismo, naturalismo, a gente tem a ciência muito presente, né? A gente tem, por exemplo, o livro Cortiço, de Aloysio Azevedo, que faz parte da escola literária intitulada Naturalismo. E aí nós temos aquela questão do positivismo, do determinismo, né? Ou seja, todo mundo estava muito contente, a maioria das pessoas, né? Pelo menos, a maioria estava muito contente com os avanços científicos, porque havia a crença de que, através da ciência, a vida seria melhor. E aí, esgotado esse momento de euforia, de alegria decorrente dos avanços científicos e tecnológicos, a Europa passou a enfrentar, no final do século XIX, um período de dúvidas e inquietações. A crença no progresso, até então irrestrita, começou a ser abalada. Ou seja, nós tínhamos um momento de euforia, de alegria, de crença na ciência, e aí o pessimismo, né, essas dúvidas começaram a acontecer. Então, a gente vai ter aqui no simbolismo um pessimismo presente, tá? Como aconteceu, por exemplo, na segunda geração do romantismo, aquela geração conhecida como o mal do século também, né? O pessimismo rondava aquela geração. Então, gente, a literatura é um movimento de ping-pong. Ela vai e volta, vai e volta. Como assim, professora? Por exemplo, gente, nós estudamos arcadismo. O arcadismo também é conhecido como neoclassicismo, ou seja, o novo clássico, né? E aí voltava com as ideologias, com os pensamentos do classicismo. Classicismo nós estudamos na literatura portuguesa. E aí depois, quando a gente tem de novo, quando a gente tem a escola literária parnasiana, quando a gente tem o parnasianismo, existe uma volta aos valores greco-latinos, tá? Então, a literatura vai e volta. Algumas características vão aparecer em várias delas, tá? Em várias escolas. Então, a partir de 1870, uma série de conflitos entre países irrompeu, tendo como motivação disputas econômicas e militares e os diversos fatores que levariam à instauração das 2 guerras mundiais começavam a tomar forma. Então, essas guerras, o terreno para essas guerras, de uma certa forma, se preparava, né? Lembrando que a Primeira Guerra começou em 1914, terminou em 18, e a Segunda começou em 39 e terminou em 45. O resultado de tudo isso foi o surgimento de uma grande onda de pessimismo, na qual submergiram muitos artistas daquela geração. A razão, que vinha ocupando um lugar hegemônico, porque o conhecimento, a ciência, o conhecimento está ligado à razão. Então, a razão que vinha ocupando um lugar hegemônico deixou de ser vista como uma forma de explicar todo e qualquer fenômeno existente. O homem, aberto ao desconhecido, voltou a valorizar a religiosidade, o misticismo, a fuga da realidade. Lembrando que a fuga da realidade também é chamada de escapismo ou evasão. O sobrenatural, o onírico faz referência aos sonhos, né? O que é o onírico? O sonho. E o inconsciente humano. No campo das artes plásticas, o impressionismo, nós falaremos do impressionismo daqui a pouquinho, que contava com adeptos como, temos aí esses nomes, né? Van Gogh, que é o mais fácil de falar, por ser bastante conhecido. Temos esses 3 nomes, né? Então, contava com adeptos como fulano, Claude Monet, Vicente Van Gogh e Claude Renoir.
provavelmente falei errado, mas é isso, né? Propunha uma pintura com contornos menos nítidos, nos quais impressões eram produzidas nos observadores por meio de jogos de sombra e luz. Iniciava-se uma verdadeira revolução no campo das artes plásticas, que culminaria alguns anos mais tarde no surgimento das vanguardas europeias, falaremos sobre elas, e, consequentemente, no início da chamada arte contemporânea. Então, gente, o que a gente percebe é que, fazendo uma relação do impressionismo com o próprio simbolismo, né? O simbolismo, ele não te dá uma imagem pronta, ele sugere, né? Então, ele vai falar, por exemplo, a gente chegou a dar uma olhada, né? A ler e fazer um comentário sobre a catedral. E aí nós temos a imagem, né, da catedral que é muito sugerida, né? Então, o sol branco cobre essa catedral, você fica o sol branco, né? Tem imagens muito subjetivas. É diferente, por exemplo, do realismo que fala: caro leitor, imagine a porta. Essa porta é azul, tem né? Eu comentei isso com vocês, inclusive dei o exemplo da porta. Então, através de adjetivos você consegue adjetivos objetivos, porque a gente tem adjetivo objetivo e adjetivo subjetivo, né? Assim como a gente tem uma opinião objetiva e uma opinião subjetiva. A gente pode deixar uma coisa muito clara e a gente pode só sugerir a nossa opinião. Então, gente, o impressionismo, percebam que ele tinha contornos menos nítidos, ou seja, não era uma imagem tão clara assim. Era uma imagem que mais sugeria, assim como o simbolismo fez. Na literatura, o lançamento em 1857 do livro As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, prenunciava uma mudança radical no campo das letras, chegando até mesmo a ser processado pelo Estado por ultraje à moral pública. Baudelaire já revolucionava no próprio título de sua obra, ao relacionar o signo flor, historicamente ligado à ideia de perfeição e beleza, ao mal. Então, aqui, gente, nós temos... isso aqui não cai na prova de vocês, né? Não é literatura brasileira, é literatura francesa. Mas para vocês terem uma noção, né, dessa revolução proposta no simbolismo, nós temos, inclusive, esse livro, As Flores do Mal, um livro bastante conhecido, de Charles Baudelaire. E aí, a palavra flor, como nós vimos aí, está associada à perfeição, beleza. Nós temos, por exemplo, lá no Barroco, né, gente? Aproveita a flor enquanto se pode, porque a vida passa rápido, né? Carpe diem, ou seja, a Fuller, ela também tem essa semântica de juventude, né? Então, a juventude está associada à beleza, né? Você tem toda a sua vida pela frente, né? Diferente, por exemplo, da velhice. Não que a velhice seja plenamente ruim, não sei, né, gente? Espero que não, acredito que não, porque nada como a experiência de vida, né? Mas quando a gente é jovem, a gente tem tudo a viver, não é mesmo? O simbolismo, continuando. Embora simbolismo e parnasianismo possuam raízes em comum, há muitos aspectos nos quais os dois se diferenciam. O contexto histórico, marcado por incertezas, faz com que a arte simbolista se desvie radicalmente da objetividade parnasiana. Então, o parnasianismo era objetivo, o simbolismo não é objetivo. O simbolismo, ele é subjetivo, tanto é que ele sugere, ele não te dá. Se ele te desse uma imagem pronta, a porta é essa. A porta é azul, da casa da Maria Joaquina. Não, ele vai dizer para você essa porta que tem nuvens, né, rodeada de nuvens. E, sabe, cria uma imagem muito diferente, né? Enfim, uma imagem difícil de visualizar. Enfim, continuando. Em suas obras, os artistas dessa estética não estão preocupados em ser claros e diretos, viu? Muito pelo contrário, o importante não é apresentar aos leitores imagens prontas, mas sugeri-las, deixá-las encobertas em névoas, estimulá-los a aprendê-las, não por meio da razão, mas pelos sentidos. Por conta disso, a literatura simbolista pode ser considerada mais enigmática, pouco clara e, consequentemente, mais difícil de ser lida e compreendida, justamente por isso, né? Porque ela é subjetiva, porque ela é bastante subjetiva. O poema a seguir foi o poema que nós lemos na aula passada, de Afonso de Guimarães, reflete bem essa técnica de sugestão tipicamente simbolista. A Catedral, um poema muito conhecido. Então, entre brumas ao longe surge a aurora, olha só.
O hialino orvalho aos poucos se evapora, agoniza o arrebol. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. Gente, essa imagem é extremamente subjetiva, né? Ele não te dá, ele sugere essa imagem. O sino canta em lúgubres reponsos, pobre Afonsos, pobre Afonsos. O astro glorioso segue a eterna estrada, uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz, de Afonso de Guimarães. Então a gente consegue perceber aí, né, que o poema é sobre a catedral, a gente tem aí um substantivo e uma descrição, né, mas é uma descrição muito vaga, muito imprecisa, porque a gente tem uma simbologia, né? Se eu tenho um símbolo, esse símbolo ele representa, por exemplo, a pomba. A pomba representa a paz. Ok, mas a pomba é a paz? Não, gente. A paz o conceito de paz é um conceito bastante difícil, cada um vai dizer de um jeito, né? Então, aqui no poema simbolista, cada um vai visualizar essa catedral de uma maneira diferente, porque a gente vai trabalhar com a subjetividade. Características temáticas. No simbolismo, privilegia-se o conhecimento intuitivo. Dessa forma, abordam-se assuntos relacionados ao espiritual, ao místico e ao religioso. O universo onírico, ou seja, o universo dos sonhos, liberto das amarras da lógica e rico em sugestões, ocupa um lugar de destaque. Também se abordam os temas subjetivos, como é importante que vocês saibam um pouquinho desses temas recorrentes no simbolismo, né? Também se abordam os temas subjetivos como a morte, o destino, Deus, ou mesmo sentimentos humanos, mas explorando-se suas facetas universalista e transcendental. Então, transcendental, né, é o que transcende, é o que vai além. E não de forma particularista, como acontecia no romantismo. Nos poemas em que havia referências à figura da mulher, esta também recebia um enfoque espiritualista, envolvida em um clima de sonho, no qual predominavam a vagueza, a imprecisão e a imaterialidade. Ou seja, algo material é algo palpável, né? Algo visível. Imaterialidade é algo não palpável, algo não visível claramente. Por quê? Porque o simbolismo não te dá, ele sugere. Características formais. No que diz respeito à preocupação formal, o simbolismo aproxima-se do parnasianismo. Trata-se também de uma escola literária muito interessada na musicalidade, na rima, né? Dado o poder da música de proporcionar ao homem as mais diversas sensações. Dessa forma, figuras de linguagem como a literação e a sonância, as figuras que trabalham com som, né, gente, são amplamente utilizadas, como pode ser visto no fragmento reproduzido adiante de Cruz e Souza. Tem mais um poema muito conhecido, Violões que Choram. Temos aí a personificação ou prosopopeia, né? Violões que choram. Plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento. Tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Então, gente, olha só. No segundo verso, temos aí plangentes violões dormentes. Olha, o se repetiu várias vezes, né? Depois, soluços ao luar, choros ao vento. O se repetiu. Tristes perfis, os mais vagos contornos. Então, temos aqui também os vagos contornos. O se repetiu. Né? Então, o poema trabalha muito com a musicalidade e com a subjetividade. Que esses violões nevoentos, olha só, violão nevoento e tristonho, são ilhas de degredo atroz, funéreo, para onde vão fatigadas no sonho, almas que se abismaram no mistério. Os poemas simbolistas vão remeter muito à palavra alma, ai, não consigo falar essa palavra, a essa questão transcendental, consegui, né, que vai além. Continuação. A preocupação em sugerir imagens, em vez de transmiti-las de maneira objetiva, faz com que a metáfora também seja bastante empregada. Além disso, para explorar as mais diversas reações sensoriais,
Os poetas simbolistas empregam muitas sinestesias, sinestesia, simultaneidade de sentidos, né? Rua, cheirosa, úmida, bonita, né? Em seus versos. Na tentativa de exprimir o indizível, aquilo que pode ser captado pela intuição, mas não pela razão, também são muitos os neologismos presentes nos poemas simbolistas. Então, neologismos, invenção de palavras. Temos aí um poema. Antífona é um fragmento. Ó, formas alvas, brancas, outra coisa. O simbolismo gosta muito da cor branca. Ó, formas alvas, brancas, formas claras. Repetição do A, tá vendo? De luares, de neves, de neblinas. E ó, formas vagas, fluidas, cristalinas. A também. Incensos dos turíbulos das aras. Então, gente, aqui a gente tem um vocativo, né? Ele se dirige a essas formas alvas, essas formas brancas, formas claras. Então, a gente está trabalhando aqui com as figuras de som. E com a sugestão de infinitos espíritos, olha aí de novo, né? Alma, espírito, morte. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos. Fecundai o mistério destes versos, essa coisa de mistério, né? Algo que não é claramente entendível, com a chama ideal de todos os mistérios, Cruz e Souza. Gente, Cruz e Souza é um autor só, tá? Simbolismo no Brasil. O parnasianismo ainda exercia uma influência muito grande na literatura quando surgiram as primeiras produções simbolistas no Brasil. Porque, gente, uma escola literária, parnasianismo, você vai acabar hoje, dia 1º de abril, porque dia 2 de abril o simbolismo vai começar. Não é assim, gente. Quando uma escola literária, já falei isso com vocês, quando uma escola literária começa, a outra escola literária, ela ainda está existindo, né? Até que a outra vá ganhando mais força. Em razão disso, o novo movimento não conseguiu suplantar em popularidade a estética anterior. Muitas vezes, a escola literária que nasce, ela não é tão aceita quanto a anterior. As pessoas estão ali acostumadas com aquela escola que está em voga, né? Ainda assim, obras simbolistas de muita qualidade foram produzidas aqui, com destaque para as de Cruz e Souza e as de Afonso de Guimarães. A publicação em 1893 dos livros Missal e Broquéis de Cruz e Souza é considerado o marco inicial do simbolismo brasileiro. Então é bom vocês lembrarem disso, tá? Cruz e Souza. A obra de João Cruz e Souza, principal nome do simbolismo brasileiro, surgiu em um momento ainda muito dominado pelos padrões parnasianos. Em razão disso, ela foi recebida com certo estranhamento por um público que havia se acostumado com a perfeição estética e a objetividade parnasianas. Nascido em Santa Catarina, o autor publicou apenas 2 livros em vida, os já citados, Missal e Broquéis. Em sua poesia é possível perceber uma predileção por abordagens filosóficas de temas como a morte, o conflito entre matéria e espírito. O conflito entre matéria e espírito nos faz lembrar de Barroco, né? E a transcendência espiritual. Então, gente, olha só. Se a gente está falando aqui que lá nas escolas literárias anteriores, principalmente realismo e naturalismo, que trabalhavam com a questão da ciência, e no simbolismo começou a haver uma decepção com essa ciência, né? E aí começava a se preparar um terreno para receber essas guerras, né, mundiais. Aqui, então, percebam, a gente está trabalhando com a subjetividade, com o pessimismo, né? A razão, ela não explica tudo. Logo, a gente percebe que faz sentido trabalhar com essa transcendência espiritual, porque a ciência não explica a espiritualidade, né? Além disso, também chamam a atenção em seus versos as numerosas referências à cor branca, foi o que eu falei com vocês, né? Que remetem à busca simbolista pela pureza das formas e pela essência das coisas. Então, essa cor branca, ela sugere essa pureza das formas, né? No plano formal, destacam-se a preocupação em explorar a sonoridade das palavras, o emprego de sinestesias e a construção de imagens inusitadas. Primeira comunhão. Temos aí um poema de Cruz e Souza. Grinaldas e véus brancos. Olha a cor branca aparecendo, né? Véus de neve, ó, neve branca. Véus e grinaldas purificadores. Vão as flores carnais, as alves flores, do sentimento delicado e leve. Então, a gente tem essa cor branca, a gente tem essa imagem, mais uma vez, que é muito sugerida, né?
Afonso de Guimarães. A obra de Afonso Henriques da Costa Guimarães, nascido em Minas, também deve ser destacado no panorama do simbolismo brasileiro. O autor, que escolheu usar Afonso de Guimarães como pseudônimo, tematizou a morte, direta e indiretamente em vários de seus poemas. Para alguns críticos, essa obsessão pela morte originou-se em um fato de sua biografia. Ainda muito jovem, Afonso perdeu a sua noiva, quando ela contava apenas 17 anos. A exploração da temática da morte fez com que o poeta se aproximasse, em alguns aspectos, da poesia ultrarromântica, foi o que eu falei com vocês, né? Ao preencher a segunda geração é conhecida como ultrarromântica ou mal do século, né? Porque o pessimismo predominava, a morte era vista como solução. Ao preencher seus versos com referências a elementos como corpos, mortos, círios, orações fúnebres e as cores roxas e pretas, além disso, ele era constantemente vista em seus poemas como um ritual de passagem e como uma forma de libertação da alma. Em todos os outros temas que explorou, como a natureza, a arte ou a religião, o autor mostrava predileção por uma abordagem mais mística e espiritualista. Tem um poema dele. Hão de chorar por ela os cinamomos. Cinamomos é uma palavra que se refere às flores. Hão de chorar por ela os cinamomos. As flores vão ter que chorar por ela. Murchando as flores. Então, essa ideia de murchar flor, gente, a flor, ela remete à juventude, né? Então, se a flor murcha, ela remete à morte, né? Murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que o escolhi. Então, esse poema sugere essa questão da morte. Aí, gente, acabou o simbolismo, a gente entra em pré-modernismo. Depois de pré-modernismo, nós temos as vanguardas europeias e depois o modernismo. O pré-modernismo, gente, ele não é uma escola literária. Ele é conhecido como um momento de transição entre o simbolismo e o modernismo propriamente dito, tá? Então, o pré-modernismo representa na literatura um período de transição, já que de um lado ainda se faziam fortes as tendências artísticas do realismo, do naturalismo, do simbolismo e do parnasianismo, movimentos iniciados na segunda metade do século XIX. E de outro lado já se faziam presentes escritores e artistas que apresentavam em suas obras os indícios do que viria a resultar na Semana de Arte Moderna de 1922. Então, gente, a Semana de Arte Moderna de 1922 aconteceu em São Paulo. Não foi uma semana inteira, acho que foram uns 3 dias, mas, né, enfim, a gente se refere a ela como uma semana. E essa Semana de Arte Moderna foi algo que mudou a percepção sobre arte das pessoas. Tá? Então, a gente tinha aí um momento de transição, mas, por outro lado, alguns escritores já começavam a se diferenciar bastante, a fazer uma literatura muito diferente do que era estabelecido até então. Mas foi depois dessa Semana de Arte Moderna que se iniciou de verdade, né, o modernismo. E aí o modernismo, sim, vai ser conhecido como uma escola literária, ao contrário do pré-modernismo. Características do pré-modernismo. Os autores do pré-modernismo brasileiro, apesar de apresentarem em seus romances traços característicos do realismo e do naturalismo, e em suas poesias elementos do simbolismo, fizeram sobressaírem-se dois aspectos como marcas típicas do movimento em questão: a abordagem da realidade brasileira e o uso da linguagem. Primeiro, a abordagem da realidade brasileira. Os escritores do pré-modernismo preocupavam-se com assuntos ligados ao cotidiano, então o cotidiano era muito retratado ao cotidiano dos brasileiros, ou seja, interessava a eles o dia a dia da população, o que resultava em obras de caráter social, obras que retratavam, né, a sociedade. Uso da linguagem. Gente, em relação à linguagem, é um grande fenômeno. O pré-modernismo, ele vai inovar, porque ele vai, já que se trata de... o modernismo, gente, aqui a gente está no pré-modernismo, né, isso estava se iniciando. O brasileiro tem que ser representado através da sua literatura, sabe? Aqui a gente precisa existir uma preocupação em ter uma literatura propriamente brasileira. E aí, gente... o brasileiro, aqui a gente, não sei se vocês já ouviram falar daquele poema, dê-me um cigarro, diz a gramática,
Eu não lembro exatamente o poema, mas diz a gramática do homem culto, né? Ah, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, ao invés de dê-me, né, a gente tem a ênclise, o pronome depois do verbo. Ah, não, que ênclise o quê? Me dá um cigarro, ou seja, vamos usar a próclise, porque o brasileiro, o bom brasileiro, ele usa a próclise, né? Ele não tá tão preocupado assim com a linguagem. E aí, a linguagem ela é informal, ela é coloquial, ela é do dia a dia. Os autores pré-modernistas buscaram a construção de uma linguagem simples e coloquial, o que será a principal bandeira estética do modernismo de 1922. Então, é a Semana de Arte Moderna que inicia de verdade o modernismo. Aqui é pré-modernismo. Dos autores pré-modernistas, Lima Barreto foi o que mais se destacou nessa tentativa de escrever obras em uma linguagem acessível, próxima à oralidade corrente no país. Essa tentativa do autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, livro de 1915, de escrever em uma linguagem simples, muitas vezes alheia às normas do português padrão, resultou em críticas no período em que ele escreveu, principalmente vindas de intelectuais e autores parnasianos, porque o parnasianismo trabalhava com uma linguagem extremamente formal, com uma seleção vocabular muito forte. E aí chega o pré-modernismo e, não, vamos usar palavras coloquiais. Imagina como é que ficou o poeta parnasiano. Temos aí os autores do pré-modernismo. Euclides da Cunha, nascido no Rio de Janeiro, esse autor notabilizou-se pela publicação em 1902 da obra Os Sertões. Esse livro é muito importante. Livro em que narra as experiências vividas por ele na Guerra de Canudos, ocorrida no interior da Bahia, onde atuou como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Então, gente, esse livro Os Sertões, apesar de ser uma obra literária, tem um aspecto histórico muito mais forte do que normalmente um livro literário tem. Em Os Sertões, o autor, embasado em teorias científicas vigentes na época, como o determinismo, o positivismo, porque perceba, a gente tinha aqui já esse momento de transição, mas as outras escolas literárias, elas ainda estavam predominando fortemente. Além de seus conhecimentos de sociologia e de geografia, procurava não só descrever o que via na Guerra de Canudos, mas também explicar, com o auxílio dessas áreas do conhecimento, o que ocorria no interior baiano. Então, esse livro, gente, se eu dissesse para vocês, olha, tenha em mente aqui no pré-modernismo um livro, eu diria esse livro. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a história é muito importante na literatura, mas que a literatura não tem o objetivo de dizer o que está acontecendo? Esse é o objetivo da história, né, de retratar a realidade. Esse livro, ele é um ponto fora da curva, tá? Ele tem um objetivo, ele mais do que outra obra literária, ele tem uma preocupação em falar sobre de falar de maneira verídica sobre esse livro, mas com a questão literária também está presente, porque não é exatamente o que estava acontecendo, mas muito do que estava acontecendo estava naquele livro, tá? E aí, nós temos vários conhecimentos no livro, né? Temos o determinismo, o positivismo, a questão geográfica, sociológica. Nessa obra, expressando forte preocupação com o lado social do cotidiano do homem comum, uma das principais características do pré-modernismo, Euclides da Cunha analisa a Guerra de Canudos, ele analisa, como um fato decorrente do isolamento político e econômico vivenciado pelo sertão. O autor, portanto, contesta a versão oficial. A versão oficial, né, diz que os moradores de Canudos tinham o objetivo de destruir a República. Ele não concorda muito com isso, não. Lima Barreto, escritor de origem humilde, descendente de negros escravizados, é considerado um dos principais autores pré-modernistas. Autor de uma vasta obra constituída por contos, crônicas e romances, não teve seu nome aprovado para ingresso na Academia Brasileira de Letras. A sua principal obra, o romance Triste Fim, de Policarpo Quaresma, publicado em 1915, assim como as outras obras do autor, expressa as características fundamentais do pré-modernismo, como o uso de uma linguagem mais popular e a representação de enredos centrados no cotidiano de homens comuns. Então, gente, esses poemas, eles iriam retratar o cotidiano de homens comuns, né? Tem um poema, inclusive, que fala assim, João Gostoso se jogou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, assim, percebam que a gente tem um poema, mas a gente tem uma estrutura de reportagem, né? Uma pessoa em um determinado lugar que faz uma determinada coisa, né? Então, trazendo o cotidiano dos homens para
para o pré-modernismo. Observa-se assim, nas obras de Lima Barreto, um olhar crítico em relação à realidade. Nesse livro, por exemplo, observa-se a narração em torno da vida de Policarpo Quaresma, um funcionário público extremamente nacionalista que vê seus sonhos frustrados. Seu triste fim, ocasião em que o protagonista é assassinado a mando de Floriano Peixoto, expressa a visão crítica de Lima Barreto diante daqueles que exercem o poder econômico e político. Então a gente tem aí, gente, observe um trecho dessa obra, momento em que o protagonista encontra-se preso pelo governo ditatorial da época, que caracteriza o uso de uma linguagem simples, sem rebuscamento. Então, uma linguagem que não é rebuscada é uma linguagem fácil, né? Sem rebuscamentos formais, próxima à coloquialidade e o teor crítico marcado pelo pessimismo de um personagem que sucumbe pelas mãos do governo que antes patrioticamente apoiara. Então, vocês podem depois ler esse poema, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Monteiro Lobato. Paulista, Monteiro Lobato é considerado um dos mais importantes escritores brasileiros, principalmente no que se refere à literatura infantil-juvenil. Apesar do grande destaque advindo de sua literatura feita para crianças, sobretudo com a publicação da sequência de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o autor também ficou conhecido na história da literatura brasileira pela publicação de obras com forte teor regional, como o livro de contos Cidades Mortas, publicado em 1919. Então, gente, é importante vocês também se atentarem a isso, a essa questão de teor regional. Isso também é conhecido como cor local, ou seja, se eu falo assim, aqui no Ceará, esse solo que está rachado, né, essa chuva que não vem, você está falando sobre as marcas regionais, né, as marcas físicas, as marcas em relação à natureza daquele estado, tá? Então o nome disso isso também acontece no romantismo. Essa marca, né, essas características que fazem menção à estrutura física, né, de um estado, o nome disso é cor local. Então tem um teor regional. E o autor sugere é simbolismo. O autor fala sobre como é esse lugar, ele não sugere, ele dá essa imagem para você, tá? Fui demais, voltei. Nessa obra, Monteiro Lobato apresenta uma série de contos em que os enredos desenrolavam-se no Vale do Paraíba, região paulista entre São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse cenário interiorano, o autor reflete sobre a decadência da vida no campo, sendo o ápice dessa reflexão o conto Urupês, protagonizado pelo famoso personagem Jeca Tatu, o qual foi visto por muitos críticos como um símbolo caricato criado pelo autor para ridicularizar o homem do campo. No entanto, Monteiro Lobato, está chovendo, criticava não o personagem em si, mas o contexto que o colocava em tamanha miséria. E, gente, continuação, tá? Deem uma lida para que o nosso vídeo não fique imenso. Não, gente, vou ter que ler esse slide aqui. Ele é importante, cita aqui Anita Mafaldi. Sempre muito polêmico, chamou a atenção do mundo das letras e das artes pelo seu posicionamento conservador. Aqui deu uma treta, tá? Em artigo de opinião intitulado Paranoia ou Mistificação, que foi publicado em 1917 no jornal O Estado de São Paulo. Nesse artigo, Monteiro Lobato apresentava uma crítica em relação à exposição da artista modernista Anita Mafaldi. Anita Mafaldi, gente, fez vários quadros, vários retratos, né? E aí o Monteiro Lobato disse que aquilo era uma grande... O que é isso? O que está acontecendo, Anitta? Tá? Uma das principais figuras da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, a Anita Mafaldi, nessa semana, levou vários quadros que ela fez e o Monteiro Lobato, por ter um posicionamento mais conservador, porque o modernismo, gente, aqui, esse pré-modernismo, esse movimento de passagem, né, e o modernismo, eles inovaram, eles causaram, foi uma coisa assim, foi um choque para a sociedade. A sociedade ficou, o que está acontecendo no Brasil, tá? Então, segundo Lobato, a criação dessa importante pintora seria fruto de uma deformação mental. Olha isso, tá? É treta na literatura. Crítico de certos comportamentos que percebia nos artistas e na população brasileira das primeiras décadas do século XX, como a obediência a modelos estrangeiros e o nacionalismo fanático, Monteiro Lobato não pretendeu inovar esteticamente a sua literatura. Muito menos aprofundar as dimensões psicológicas de seus personagens, mas procurou, antes de tudo, ser um cativante contador de histórias,
as quais transcorriam preferencialmente no interior do país, utilizando-se para isso de uma linguagem simples. Então, gente, o modernismo, ele queria desobedecer, o parnasianismo estava ali com aquela questão, né, a literatura tem que ser bonita, formal. Não, o que o pré-modernismo e o modernismo estavam pensando? A literatura tem que mostrar o carioca, não só o carioca, né, o brasileiro, a linguagem do brasileiro. Que linguagem formal o quê, parnasiano? Não, a linguagem é simples, a linguagem é falada pelo homem. Que literatura bonita, que descrição de vaso. A gente vai falar do cotidiano do homem brasileiro, tá? Então, gente, o modernismo ele queria causar, né? E aí existia um nacionalismo, né? É lógico, se você quer representar o homem, a linguagem do homem, o cotidiano do homem, você está valorizando o nacionalismo. Então a gente tem aqui, ó, uma questão nacionalista no modernismo, no pré-modernismo, no modernismo e também no romantismo, primeira geração. Lembra lá do papel do índio? Ok? Augusto dos Anjos. Nascido na Paraíba, Augusto dos Anjos é um dos principais poetas da literatura brasileira. A sua poesia tem a peculiaridade de apresentar traços típicos do simbolismo e do cientificismo naturalista, inovação que faz com que seja situado como um poeta pré-modernista. Escreveu uma única obra, o livro de poemas Eu, publicado em 1912. Os poemas que constituem esse livro têm como característica principal o uso de uma linguagem tida como antilírica. Ele causava também, tá, gente? Marcada por expressões como escarro, verme, larva e etc. Como assim? Gente, lembra? A seleção vocabular na literatura ela é muito importante. Os poetas eles não colocam qualquer palavra, tem que ser uma palavra bonita, uma palavra literária, né? O que Augusto dos Anjos fez, gente? Colocou a palavra verme, a palavra escarra, né, cuspir. Então, ele tinha uma linguagem tida como antilírica, ou seja, uma seleção que não era bonita, né, era uma coisa diferentona. Então, ele causou. No plano temático, observa-se a ocorrência de assuntos ligados à morte, à decomposição cadavérica, a decomposição do cadáver, né? Aos excrementos do corpo humano, pus, sêmen, etc., o que resulta em um constante cenário de pessimismo em que o eu lírico vê-se ansioso, angustiado, despido de sonho e esperança. O mais famoso de seus poemas intitula-se Versos Íntimos. Nele, nota-se as principais características da escrita de Augusto dos Anjos. Vamos lá. Vê, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera. Foi uma companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. Ele diz pra você, né? Acostuma-te à lama que te espera. A lama tá associada a uma coisa ruim, né? O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, olha só, gente. A gente tem aí uma questão, né? A sociedade que molda esse homem. O homem, porque vive entre feras, ele tem também, ele sente necessidade de ser fera, de ser bravo, de ser uma pessoa, né? Difícil, ruim, entre aspas. Toma um fósforo, acende teu cigarro, ele tá falando com você, ó. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, olha só. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Então, a pessoa que te beija hoje é aquela pessoa que vai escarrar em você amanhã. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, a mão que te faz carinho também é aquela mão que vai te entristecer. Então, acostuma-te, porque a sociedade é assim. Tem até um meme há um tempo de professor, né? As pessoas da faculdade faziam assim, a mão que afaga, o professor que te elogia é o mesmo professor que te dá zero. Mas eu não estou falando de mim, tá, gente? Era um meme que rondava lá a faculdade. A Saranha, nascido em São Luís, no Maranhão, ele estreou na literatura com o romance Canaã, publicado em 1902. É situado como um escritor pré-modernista, pois nessa obra expressa tendências naturalistas e simbolistas, que somadas resultaram em uma literatura singular, a qual apontava indícios do que viria a ser problematizado com mais ênfase no século XX e início do século XXI, a questão racial. Em Canaã, narra-se o enredo em torno de 2 imigrantes alemães no estado do Espírito Santo. Um desses personagens, de nome Milkau, assume uma postura favorável à miscigenação. Miscigenação é essa mistura, né?
de raças, entre aspas, porque a palavra raça ela é bastante discutida, entre os alemães e outros povos, ao passo que o outro personagem, chamado Lenz, mostra-se contrário a esse processo que, segundo sua ótica, resultaria no enfraquecimento da raça ariana. A gente tem a questão do Hitler, né? Observe um trecho dessa obra em que os dois protagonistas debatem a questão racial. As raças civilizam-se pela fusão. É no encontro das raças adiantadas com as raças virgens selvagens que está o repouso conservador, o milagre do rejuvenescimento da civilização. Será sempre uma cultura inferior, civilização de mulatos, eternos escravos em revoltas e quedas. Enquanto não se eliminar a raça que é o produto de tal fusão, a civilização será sempre um misterioso artifício. Todos os minutos rotos pelo sensualismo, pela bestialidade e pelo servilismo do negro. Então a gente tem a questão racial aqui sendo discutida. Gente, vamos começar agora o pré-modernismo na Europa. Na Europa, então olha só, professora, mas isso tá no edital? Tá, são as vanguardas europeias. Então é importante aqui, eu coloquei algumas imagens e alguns poemas pra gente discutir. O vídeo já tem 40 minutos, gente. Eu vou colocar isso no textinho pra vocês, né? Mas eu falei com a coordenação o que a gente vai fazer. Como eu não consegui colocar o vídeo pra vocês na sexta, gente, porque foi uma semana muito atribulada, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão ter uma semana. O primeiro tempo vai ser vídeo e no segundo tempo, questões, tá? Exercícios. Então vamos lá. Na Europa, nas primeiras décadas do século XX, surgiram tendências artísticas tidas como vanguardistas. O que significa vanguardistas? Que estão à frente de seu tempo. Como, por exemplo, na terceira geração do romantismo, a gente tem Castro Alves, né? A geração que é conhecida como condoreira, porque estava à frente de seu tempo, porque inovou. As vanguardas europeias inovaram, tá? Futurismo. A imagem a seguir foi criada por Louis de Russolo. Gente, eu vou pronunciar esses nomes incorretamente, provavelmente, tá? E retrata um automóvel em andamento. Então, olha só. Aqui, nas vanguardas europeias, existia uma aclamação da tecnologia, né? Lembra? Lá no realismo, naturalismo, a ciência era muito importante, né? O modernismo já não tinha muito essa questão. O simbolismo não tinha essa questão. Ele era voltado para questões transcendentais, né? A razão não explica tudo. Aqui volta a se falar e a se crer muito na modernidade, na ciência, nos avanços tecnológicos, tá? Então a imagem a seguir foi criada por Louis de Russolo e retrata um automóvel em andamento. Então aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas essa imagem retrata um automóvel. Então, gente, a máquina era muito aclamada, a velocidade da máquina, né, era muito importante. Então, essa é uma imagem futurista, a crença nesse futuro, né, a crença nessa tecnologia, na rapidez. As coisas têm que ser rápidas, tá? Então, vamos lá. Com a publicação do Manifesto Futurista, gente, Manifesto Futurista e Manifesto Técnico da Literatura Futurista, no finalzinho eu vou colocar para vocês o que é esse Manifesto Futurista, tá? E o que é esse Manifesto Técnico da Literatura Futurista. Com a publicação do manifesto, eram regras, tá? Eram sugestões sobre o que era essa inovação tecnológica, né? O que tinha que ser feito. Então, com a publicação do Manifesto Futurista em 1909 e a publicação do Manifesto Técnico da Literatura Futurista em 1912, de autoria de Marinetti, lançou-se as bases das vanguardas europeias, ao propor-se uma revolução nas artes e na literatura. Então, esses manifestos, eles fazem isso, eles propõem uma revolução. As principais diretrizes em relação à literatura foram o uso do verso livre. O que é verso livre? É um verso que não vai se preocupar com a rima, tá? Verso branco é o verso que não vai se preocupar com a rima. E o verso livre, ele não vai se preocupar com a metrificação, com a rima, com o soneto, tá? Não vai existir uma preocupação com isso. Não uso de pontuação, abolição de adjetivos e advérbios, apagamento do eu lírico centrado em eu psicológico, priorização da objetividade em detrimento da subjetividade. Os principais adeptos de algumas técnicas do futurismo foram, em Portugal, Fernando Pessoa, nos Estados Unidos, esse poeta, e no Brasil, o poeta Oswald de Andrade. Então, a gente tem aí, gente,
Poema futurista. Ode triunfal, de Álvares de Campos. A dolorosa luz das grandes lâmpadas, essa palavra luz eu esqueci de colocar, mas ela tá no poema com letra maiúscula. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Então olha só, luz, essa palavra está em maiúsculo no poema, né? Lâmpadas elétricas da fábrica, né? Então a gente tem aí essa menção à inovação, à tecnologia. Aqui, gente, daqui a pouco a gente vai para outro movimento, né, das vanguardas europeias. Mas a gente tem aqui, percebam, né, grandes ruídos modernos, máquinas, né, ele se dirige à máquina, então existe uma crença nessa tecnologia, nessa ciência, né, nessas máquinas que facilitavam a vida do homem. Então essas palavras, né, máquina, luz, grandes ruídos modernos, né? São os ruídos causados pelas máquinas. Eles vão aparecer bastante, tá? Aqui no futurismo. Então, olha, futurismo, né? O futuro depende da inovação tecnológica. Iniciado na França em 1907, esse movimento teve como principais representantes o pintor espanhol Pablo Picasso e o poeta francês, né? Na pintura, os artistas desse movimento cultivavam a representação de objetivos pelo uso de figuras geométricas e de ângulos retos. Na literatura, os poetas compunham seus poemas por meio da exploração do espaço gráfico do livro, dispondo versos e estrofes de modo a construir imagens. Isso vai ficar mais fácil quando a gente perceber a imagem e o poema. Então, olha aí, Pablo Picasso, principal artista do cubismo, é o autor de Guernica, obra que remete à Guerra Civil Espanhola. Então, percebam, não sei se vocês conseguem perceber muito bem, mas a gente tem uma sobreposição de imagens, né? Temos aí várias imagens, uma muito perto da outra, e nós temos, gente, eu não sei se vocês conseguem perceber, e caso vocês não consigam, eu sugiro que vocês joguem essa imagem no Google, porque aí vocês vão conseguir ver melhor essa questão das figuras geométricas que nós temos aí. Aí nós temos o poema, né? O poema cubista. Cidade. Foguetes pipocam o céu quando enquanto há uma moça magra que entrou no cinema vestida pela última fita. Conversas no jardim onde crescem bancos, sapos. Olha, a iluminação é de hulha branca. Mamães estão chamando. A orquestra rabecoa na mata. Oswald de Andrade. O que a gente tem aí, gente? Na imagem, a imagem, gente, é para você entender, né, essa sobreposição de uma imagem à outra e as figuras geométricas. Na literatura, como é que isso se dá? Uma imagem em cima da outra. Então, percebam que esse poema, ao contrário, por exemplo, do simbolismo, né? O simbolismo ele não te dá a imagem, ele sugere. Aqui você imagina uma imagem. Foguete pipoca o céu quando enquanto. Aí tem uma moça que entrou no cinema, vestida pela última fita. Aí tem conversas no jardim, onde crescem bancos e sapos. Olha a iluminação, a de hulha branca. As mães estão chamando a orquestra rabecoa na mata. Então é uma imagem, né, um verso que sugere uma imagem diferente. Então é uma sobreposição de imagem, como acontece, por exemplo, na pintura que a gente viu, tá? Então, a descrição do retrato urbano começa pelo céu, no primeiro verso. Aqui, gente, é uma análise desse poema, né? Depois migra para baixo. A visão da moça entrando no cinema. Em seguida, um relance do jardim, onde os bancos é que crescem, aproximando objetos inanimados e geométricos da vida orgânica. São versos livres, retratos construídos de lampejos de vários ângulos, reforçados pelo convite. Olha, olha você. Verso no imperativo, um verbo no imperativo. No sexto verso. No final, a orquestra rabecou na mata. Arremata uma aproximação metafórica ou literal do espaço urbano e da paisagem natural, criando em um texto único várias imagens que estão associadas ao mesmo cenário. Aí temos o expressionismo. Chamados expressionistas na Alemanha e fauvistas na França, os artistas do expressionismo valorizavam a expressão da subjetividade do artista, ou seja, de seu mundo interior, de modo que a obra de arte teria que ser o reflexo direto da interioridade de quem a compõe. Então, essa questão do quadro, né, expressionista e do poema, ele é um retrato da interioridade daquela pessoa que ou faz aquela tela ou que escreve aquele poema. Né? Então, parte da interioridade para expressar, né, o que está dentro dessa pessoa. Opunha-se, assim, ao impressionismo,
Impressionismo é um movimento que valorizava o contrário do que propunha o expressionismo, já que os artistas impressionistas acreditavam que a criação artística advinha de um processo em que o exterior afetava o interior do artista. Então, no expressionismo, o artista que vai fazer o quadro, né, ou o poeta que vai escrever o seu poema, ele parte da sua subjetividade para expressar uma realidade. Agora, o impressionista, ele já acreditava que era esse exterior que iria afetar a poesia ou a pintura dele. No plano literário, o expressionismo priorizava o uso de uma linguagem fragmentada, a ausência de sujeito no período sintático, o uso do verso livre, a crítica aos valores burgueses, como consumismo e indiferença social. A gente tem aqui, já até mostrei essa imagem para vocês, né? Expressionismo. Então, olha só, a gente tem a deformação, que é uma característica do expressionismo. Aqui a gente percebe que se o expressionismo, né, ele parte da visão interior de uma pessoa, né, para explorar o mundo. Então, aqui a gente percebe uma pessoa que se dá conta da sua deformação, né, e leva um susto, o grito. Olha só, gente, essas pontuações, né, essas variações de cores. Enfim, temos aí uma imagem expressionista. Expressionismo no Brasil, a obra à direita, A Boba, de Anita Malfatti, já falamos dela, e Retirantes, de Portinari. Então, gente, essa imagem de Portinari é muito recorrente. Olha só, olha como essas pessoas estão retratadas. De maneira... elas estão retratadas de uma maneira... Assim como no grito, né? Eles estão deformados. Olha a cara dessas pessoas, né? Essas crianças, a criança no colo que mais parece uma caveira, né? Retrata a miséria, né? Os retirantes. Pessoas que estão saindo de um lugar em busca de uma vida melhor. Olha, como estou atrelado à carroça de carvão da minha dor. Repelente como uma aranha, rasteja sobre mim o tempo. Então, o tempo que rasteja sobre essa pessoa. Cai-me o cabelo, encanece minha cabeça para o campo. Para lá do qual ceifa, último cegador. O sono ensombra-me os ossos, morri no sonho já. Então, olha só, gente, cai-me o cabelo, né? Esse tempo que passa rastejando, é o tempo que está passando, é uma deformação, né? É um fim da vida. Então, aqui, por exemplo, olha, é a manifestação de um mundo em decadência. Então, é a decadência também, é a deformação desse físico, né? Desse corpo que está se desfazendo, porque o fim da vida está chegando. Aí, um quadro de Anita Malfatti, Mulher de Cabelos Verdes. Então, gente, continuando. O movimento dadaísta, surgido durante a Primeira Guerra Mundial, teve como líder o artista Tristan Tzara, deve ser assim, e como centro de difusão a cidade de Zurique, na Suíça, em razão desse país europeu ter se mantido neutro durante a guerra. As obras de arte desse movimento caracterizavam-se pela irreverência, pela ausência de lógica, pela agressividade. Assim, muitas vezes reunidos no Duque Voltaire, espaço cultural de Zurique, esses artistas faziam declamações e performances feitas por gritos, palavrões, comicidades. O propósito dessa estética era expressar a decadência da humanidade diante dos horrores da guerra. Cuidado que às vezes pode aparecer na sua prova horrores bélicos. Bélicos significa guerra, tá? E a impotência da arte tradicional. Nas artes plásticas destaca-se o artista Marcel. Na literatura, o poeta, nomes difíceis, né? Responsável pela construção de poemas fonéticos, nos quais predominam a reprodução gráfica de sons variados. Outro poeta representativo foi André, que posteriormente tornou-se fundador do surrealismo. Então temos aqui, eu até mostrei, acho que eu não mostrei, eu comentei essa imagem com vocês, né? Urinol de porcelana, um dos mais famosos artistas dadaístas. Então vejam, gente, as pessoas às vezes ficavam chocadas, né? Nossa, mas isso é arte? A gente tem aqui então um urinol de porcelana. E depois, receita para fazer um poema dadaísta, de Tristan de Tzara. Pegue um jornal, pegue uma tesoura. Escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensa dar ao seu poema. Recorte o artigo. Depois recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Seguidamente, tire os recortes um por um. Copie conscienciosamente pela ordem que saem do saco. O poema será parecido contigo. Ou seja, o que você quer dizer com isso? Isso aqui, imagina um poeta parnasiano lendo isso aqui, gente. Que a arte, ela é uma quebra, né?
uma quebra de uma ruptura, né? Uma ruptura com a maneira de se fazer arte, uma contestação. Então aqui, o poema terminava ali, e pronto, será um escritor infinitamente original e de uma adorável sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo. Análise desse poema, um comentário. A ideia do poema, criada a partir da receita de Tristã, é justamente parecer ilógico e sem noção, pois o ilogismo e o nonsense são características do movimento. Para os artistas, né, do dadaísmo, o reflexo das suas artes estava na perda da esperança na humanidade e na descrença absoluta. A descrença absoluta recebe o nome de niilismo, diante as atrocidades vividas durante o período bélico. É como se o mundo estivesse de cabeça para baixo, e a arte também, fazendo questionar todos os padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Então, uma ruptura com a arte, né? Eu vou fazer arte assim e pronto. E é um poema, né, gente? Aliás, as mãos levantadas, né? Então, gente, olha só. Percebam, esse movimento visava unir arte e psicanálise, né? Então, esse retrato dessa pessoa, né, essa escultura, diz essa expressão corporal retrata a maneira subjetiva, né, a psicanálise, né, a maneira como esse sujeito está se sentindo, né, com a cabeça aparentemente baixa e as mãos levantadas. Então aqui, gente, olha, mais uma vez, né, o nome do poema é Aproximação do Terror, retrata essa sociedade em decadência, né, dos braços do poeta pende a ópera do mundo. Tempo. O abismo bate palmas, a noite aponta o revólver, ouça a multidão, o coro do universo. Então veja como o psicológico desse sujeito poético está representado nesse poema. A gente tem o modernismo no Brasil. Agora sim, o modernismo foi um estilo... Aqui está movimento literário, né? Mas entenda movimento literário como estilo literário, como escola literária. O modernismo foi uma escola literária e artística do início do século XX. Tinha como principal objetivo romper com a estética tradicionalista. Você tem que entender que modernismo é romper. Gente, essa aula está muito completa, mas assim, o que você tem que entender? O modernismo, ele rompia, né? Ele queria revolucionar, era uma quebra com tudo que estava acontecendo antes, né? A crença no progresso que voltava, mas ao mesmo tempo a decadência humana, né? A psicanálise, tá? Tinha como principal objetivo romper com a estética tradicionalista, libertando-se dos paradigmas, formalismos e regras que até então imperavam. No Brasil, o modernismo preconizava a independência cultural do país, sendo valorizada a cultura cotidiana, já falamos sobre isso, em específico a linguagem, já falamos sobre isso. As obras modernistas são de suma importância e extremamente enriquecedoras da literatura brasileira. Temos aí a primeira fase, né? Fases do modernismo. 3 momentos distintos chamados de fases ou gerações. Primeira fase, 1922 a 1930. A primeira fase é chamada assim, tá? A fase que vai de 1922, que é quando tem a Semana da Arte Moderna, e aí, portanto, é a Semana da Arte Moderna que começa com o modernismo no Brasil, a 1930. Também é chamada, ou você pode chamar de a fase, né, de 1922 a 30, ou de fase heróica. Foi a mais radical. Houve a redescoberta e valorização do cotidiano brasileiro, com grande destaque da linguagem coloquial, com suas gírias, erros e capacidade expressiva, humor, ironia e sarcasmo. Ocorreu também a negação brusca do passado a nível formal, sendo desvalorizadas as regras de rima e métrica da poesia. Os nomes: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Temos aí uma poesia, pronominais. Eu citei nessa poesia aos slides anteriores. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então é uma tentativa de representar o brasileiro. O brasileiro não diz dê-me, o brasileiro diz me dá. Né? Então o nome é pronominais, justamente porque brinca com a colocação pronominal. Outro poema, Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Aqui a gente tem um sarcasmo, né? Uma ironia. Então o português chegou aqui debaixo de uma bruta chuva. E o que ele fez? Estava chovendo, ele vestiu o índio. Ah, que pena. Então, né, o europeu que colocou um traço dele no índio, a roupa. Se fosse sol, o índio é que tinha falado para o português: tira a roupa porque tá sol, né? Então, brincando com essa questão da cultura. Segunda fase, chamada ou de 30 a 45, né? Ou também chamada de geração de 30, porque começou em 30. Foi uma fase de consolidação, sendo uma fase mais madura, porque a primeira geração já tinha, né, acontecido, foi quando o movimento ganhou mais força e se criaram obras essenciais. Na prosa, ou seja, né, não é poesia, houve uma grande reflexão e crítica da realidade brasileira, sendo retratados problemas sociais das diferentes regiões, com destaque para o regionalismo nordestino.
Nordeste vai ser muito representado. Na poesia, houve um questionamento do sentido da existência, com profunda análise dos sentimentos humanos e das angústias sociais. Temos aí os principais nomes, né? Drummond, Cecília, Vinícius de Moraes, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz. Um poema da segunda fase, Retrato, de Cecília Meirelles. Esse poema aqui, gente, já caiu em tanta prova que vocês nem sabem. Nossa, como esse poema é conhecido. Gente, o vídeo já tem 1 hora, meu Deus. Então, poesia da segunda fase. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. E não, eu não por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então aqui a gente tem esse poeta, Cecília Meirelles, que retrata justamente a passagem do tempo. Inclusive, né, algumas perguntas de concurso já cobraram justamente isso, né? Qual é o tema desse poema? A passagem do tempo, né? A velhice que chega para todos. Então, olha só, eu não por esta mudança, eu não dei, né, por esta mudança tão simples, tão certa. Porque o que é mais certo? Que todos nós vamos morrer, né, gente? Quer dizer, vamos envelhecer e, enfim, né? Deve ser, a vida, né? Mas, enfim, que todos nós vivamos bastante. No meio do caminho, esse poema aqui tu tem que saber, querido. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, esse poema de Carlos Drummond de Andrade, essa pedra simboliza, né? A pedra pode simbolizar uma dificuldade e etc. Mas dizem que, de fato, o Carlos Drummond de Andrade morou em Minas Gerais e que tinha um lugar em que existia uma pedra no meio de um caminho mesmo, né? Não se sabe se é verdade. Prosa da segunda fase. Então, não é poesia, né? Como eu já falei pra vocês. Vidas Secas, Menino de Engenho, O País do Carnaval, Capitães de Areia e o 15. Então, tentem memorizar aí de quem é cada obra. Terceira fase, de 45 a 60. Também conhecida como geração de 45, a última fase do modernismo, considerada por muitos como já pós-modernismo. Então, algumas pessoas consideram a geração de 45, outras pessoas consideram que já é o pós-modernismo, né? Então não tem um nome exato, é pós-modernismo ou terceira geração. É caracterizada pela liberdade. Abandonam os diversos ideais definidos pela primeira geração, como a exploração da realidade e a linguagem popular. Na poesia, há inclusivamente um retorno à forma, sendo encarada como a arte da palavra. Nesta última fase, houve a exploração da psicologia humana, sendo abordados conteúdos inovadores. Então temos aí os principais nomes: Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Maravilhosa, Te Amo, Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes Telles, Linda, Maravilhosa, Te Amo, Ariano Suassuna. Poesias, né, da terceira fase. Poesia da terceira fase. Morte Divina Severina, de João Cabral de Melo Neto. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30. Deus me livre. De emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Uma coisa impossível. Quer dizer, né, entre aspas. Poeminha do Contra. Todos estes que estão aí, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Olha que coisa linda, gente. Olha isso, gente. Esse poema é muito maravilhoso. Poeminha do Contra. Todos estes aí, ó, que estão atrapalhando o meu caminho, eles vão passar. Eles estão aqui hoje, amanhã não estão, não. Agora eu, passarinho. Agora eu, liberdade, né? Eu não vou me preocupar com essas pessoas que falam mal de mim, que atrapalham o meu caminho, porque essas pessoas estão aqui hoje, mas amanhã não, porque o tempo passa. Mas eu, ó, liberdade, eu, passarinho, meu Deus, gente, eu me emociono, sério, eu amo, gente. Que é literatura? Prosa. Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa. Primeiras histórias de Guimarães Rosa. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Não gosto muito desse livro não, tá, gente? Eu li, vou falar pra vocês que eu amei, não. Eu amo a Clarice, mas outros livros dela. E A Cidade Sitiada, esse livro eu não li, de Clarice Lispector. Eu tinha falado pra vocês que queria colocar, né? Isso aqui entra como um anexo. O que é esse manifesto futurista? Então, depois vocês deem uma lidinha, porque o nosso vídeo já tem muito tempo, né? E eu quero fazer exercícios. Então, ó, um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado, né? A referência aos automóveis. Então, olha só, gente, olha o último tópico. Nós queremos glorificar. Então, o que foi esse manifesto? Esse manifesto afirmou
esses tópicos. Nós queremos glorificar a guerra. Glorificar a guerra. Olha só, única higiene do mundo. Ou seja, a guerra tinha que existir para matar as pessoas, né? Porque isso era uma higiene. O militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo pela mulher. Olha que loucura. Nós queremos destruir os museus, porque o museu representa o passado, as bibliotecas, as academias, e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. Gente, olha que loucura, né? E depois a gente tem o Manifesto Técnico da Literatura Futurista. É um manifesto técnico que Marinetti, gente, não deve ser assim que se fala esse nome, né? Enumera os 11 princípios da literatura futurista. Destruição da sintaxe, emprego do verbo no infinitivo, né, amar, vender, partir, abolição do adjetivo, abolição do advérbio, valorização do duplo do substantivo, abolição da pontuação, valorização das analogias, né, comparações, nova valorização das analogias, criação de uma rede de analogias, valorização da desordem, abolição do eu na literatura. Então, a literatura tem que representar não esse eu, né? Isso no futurismo, tá, gente? Voltem depois lá para vocês verem o futurismo, mas representar o social. Gente, é isso. Não vou me alongar mais porque, né, 1 hora e 5 minutos. Beijo, bate meu recorde.